Graça e paz, queridos amigos e irmãos, nós temos uma palavra para vocês neste dia e pedimos muito ao Senhor que nos direcione para que o meu coração e o seu coração seja tocado e sempre tocado pela santa palavra de Deus. Temos tido momentos difíceis de separação, mas estamos conectados pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes eu ligo para um, às vezes eu ligo para outro. Estamos tendo também a nossa célula virtual. Cada um baixou lá o seu programa, o seu aplicativo. Então temos tendo esse momento de não podermos nos abraçar, de nos tocar, mas virtualmente a gente consegue ainda se ver. Eu venho aqui na igreja e aí eu vejo meu amigo Alex, vejo o pastor Jonas, vejo o Ronaldo, vejo algum ou outro, mas a saudade é de todos, né? Então nós estamos assim na esperança de que isso acabe logo, para que nós possamos ter novamente nossos momentos de comunhão. E como será importante esta volta de nós todos estarmos juntos aqui na casa de Deus, no templo. Nós somos a igreja. Cada igreja está no seu lar, mas é bom estarmos juntos no templo, em adoração, em uma só voz, adorando ao Senhor. Amém, querido? Nós queremos meditar com os irmãos no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 10, a partir do versículo 25 em diante, que assim nos diz: E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O que nós primeiro observamos, amados, neste questionamento, é que aquele homem, ele queria a vida eterna. Ele almejava a vida eterna. Ele buscava respostas de como obter a vida eterna. Por isso eu vos trago uma ou duas respostas, mas que são de fundamental âncora, de raízes, para nós assim alcançarmos. Primeiro, nós observamos que este homem tinha um conhecimento da palavra. Este homem tinha um conhecimento da lei, da Torá judaica, que naquela época de Jesus era o que eles tinham. E aquele homem então diz para o Senhor que deve se amar a Deus, que deve se entregar-se ao Senhor com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento, com todo o coração e assim por diante. E Jesus então lhe disse assim: olha, você respondeu muito bem, faz isto e viverás. Então, observar a palavra de Deus é algo fundamental para termos a vida eterna. Mas para termos a vida eterna, além de observarmos, temos que cumpri-la, porque diz Tiago, no seu capítulo 2, do 19 em diante, em que nós não podemos ser somente ouvintes, nós não podemos ser somente observadores, apenas olharmos, apenas lermos a palavra de Deus. Tiago diz que nós temos que ser ouvintes, que nós temos que ser observadores, mas também devemos ser cumpridores da palavra. Devemos praticar a palavra. Do que vale, ou que valia para aquele homem ter todo o entendimento que ele tinha. Mas se ele não tinha a prática desta palavra, tem muitas pessoas que têm somente o conhecimento da palavra, que lê a palavra, mas não é praticante. Não é uma pessoa que vive fazendo a palavra de Deus. Salmos, no seu capítulo 1, do verso 1, até o versículo 3, que diz que nós devemos, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nesta lei ele medita de dia e de noite. Pois ele será como uma planta que foi colocada no ribeiro, o qual floresce, o qual prospera, e no seu tempo certo ele vai dar o seu fruto. Quando a pessoa observa a palavra, mas agora ela quer se distanciar do pecado, ela quer se distanciar daquelas coisas que estariam contaminando o homem, ele começa a ter uma vida de santidade, de separação, porque santo quer dizer separado. Para quem? Para Deus. Eu e você, amado, somos os santos do Senhor, separados por Deus, porque estamos observando e estamos fazendo o nosso máximo para cumprirmos a palavra de Deus. Somos pecadores, somos ainda pessoas falhas, somos. Mas diz a palavra de Deus que o sangue de Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E isso, amados, nos aproxima do Senhor. Ter a vida eterna é buscar a Cristo aonde? Na palavra. Por isso, amados, quando João escreveu o seu evangelho, no seu capítulo 1, no versículo 12, ele diz, João, para não ficar somente aqui nas minhas palavras, mas de acordo aqui com a palavra de Deus, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Filho de Deus regenerado, filho de Deus, aquele que recebeu a Jesus como Salvador. O homem que morreu na cruz por todos nós, com seus braços abertos, dizendo para a humanidade, eu estou me entregando por vocês, eu estou derramando meu sangue por vocês, agora eu quero vocês comigo, eu quero vocês nos meus braços, eu os amo, apesar de tudo quanto eu sofri, apesar de tudo quanto vocês fizeram comigo, me colocaram na cruz com a coroa, com chicotes, com tudo que tem direito, mas eu continuo amando a cada um de vocês. Cristo te ama, meu irmão, Cristo te ama, meu amigo, e Ele te quer na presença dEle, Ele te quer do lado da cruz do Senhor. Mesmo o Evangelho de João, no seu capítulo 3, no versículo 16 em diante, que assim nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que me deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eis a resposta para aquele homem. Jesus é a vida eterna. Jesus é o caminho para a eternidade com Deus. Sem Jesus, o homem vai viver distante de Deus na sua eternidade. Mas aí, irmãos, prossegue. Amigos, prossegue aqui então o diálogo entre estes dois homens. Um doutor da lei e agora o mestre dos mestres. Aleluia. Diz assim então a palavra, que Jesus disse para ele, você tem observado? Você tem visto esta palavra? Aí ele disse assim, mas como leis? Ele respondeu aquilo para o Senhor, e aí o Senhor então lhe diz, né? Olha, observe isso, porque nisso você vai ter a vida eterna. E ele então, querendo se justificar, porque o homem quer sempre se justificar, ele disse assim para o Senhor, Senhor, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Então Jesus lhe traz uma parábola. Não lhe diz diretamente, mas ele acabara de responder isso. Ele disse, olha, amarás o Senhor teu Deus de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento e ao meu próximo, ou ao teu próximo como a ti mesmo. Mas ele, querendo justificar, se perguntou, quem é o meu próximo? Então Jesus vai agora e lhe dá uma parábola que diz assim, que existia um homem, que este homem, ele foi
descendo para o caminho, a partir do versículo 30, Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhante o levita, descia por aquele lugar, e vendo também, passou de largo. Certo samaritano que descia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. E chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicou-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Olha, meu amado, aquele homem poderia entender tudo de lei, mas ele não entendia de amor. Aquele homem poderia entender de muitas coisas, mas ele não entendia de sacrifício, de estar perto, de ajudar. Eu creio que você pode estar pensando assim comigo também, mas quem é o meu próximo neste momento? O próximo é aquele que você pode ajudar orando por ele. O próximo é aquele que você pode ajudar telefonando para ele. Você tem ligado para alguns irmãos da sua congregação ou algum amigo seu que está em casa dizendo pelo menos bom dia, que Deus abençoe o seu dia. Não precisa, se você não tem tempo para ficar muito tempo, mas pelo menos para dizer isso. O seu próximo é aquele que neste momento precisa da sua oração, precisa do seu telefonema, precisa de uma mensagem no seu WhatsApp. Está próximo, irmãos. Só que quando nós observamos aqui, amados, este homem, ele não entendia de amor, ele não entendia do próximo. Irmãos, ele não entendia de compaixão, porque ele pergunta assim ainda, né? Quem é o meu próximo? A pergunta inicial foi: que farei para herdar a vida eterna? A resposta está em sua própria fala. Mas diz a palavra de Deus que um judeu desceu de Jerusalém indo para Jericó. E no caminho ele foi preso. Ele foi ali cercado por bandidos, por inimigos. Então ele foi roubado. Além de levar os seus pertences, bateram naquele homem, ao ponto dele ficar semi-morto, diz a palavra de Deus. E veio um sacerdote e passou e não fez nada. E veio um levita e passou e não fez nada. Mas agora vem um samaritano. E se nós fôssemos entrar na história dos judeus, dos samaritanos, teríamos que voltar ao livro dos reis e começarmos a ver a separação e aquele negócio todo, mas isso não cabe no momento. O que cabe agora, amados, é dizer que aquele samaritano não era judeu, já diz a palavra, ele era um samaritano. E aquele homem, ele olhou, ele viu aquele corpo estendido no chão. E agora ele se aproxima, desvira aquele homem e vê que ele está completamente abatido, ferido. O homem está doente naquele momento ali. Diz a palavra de Deus que ele cuida dele, limpa ele, pega azeite, passa nele, pega ele no colo, levanta ele, coloca no cavalo e vai para um hotel. E ali diz a palavra de Deus que ele cuida dele. O que eu observo nesse momento também, amados, é que aquele homem, ele estava de passagem. E um samaritano que ia de passagem. Sabe o que eu observo com isso, amado? É que eu e você estamos de passagem por esta terra. A igreja está de passagem por esta terra. Porque o tempo do arrebatamento da igreja está chegando. Porque o tempo da igreja está se aproximando para nós subirmos e morarmos com o Senhor. Enquanto nós estivermos por este caminho de passagem, nós precisamos cuidar de almas, precisamos cuidar de vidas, precisamos demonstrar o verdadeiro amor do Senhor, o verdadeiro amor de Cristo, a verdadeira compaixão pelas almas. Porque, irmãos, quem é do Senhor
tem compaixão. Quem é do Senhor ama almas, quer cuidar de almas, quer cuidar de vidas. Aquele homem, irmãos, é uma representação do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos encontrou feridos, abatidos. O inimigo de nossas almas tinha tirado tudo de nós. O prazer de viver, o prazer da alegria, o prazer da comunhão. E o Senhor Jesus Cristo nos interliga novamente, cuida de nós, nos aproxima, porque diz a palavra de Deus que por Jesus Cristo nós fomos reconciliados com o Senhor. E hoje nós temos plena paz com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Meu querido, meu irmão, meu amigo, que esta palavra de Deus, ela possa ficar gravada no seu coração. Não seja somente um ouvinte, mas um praticante da palavra. Tenha amor, compaixão, porque nisso, aleluia, nós temos a certeza que temos a vida eterna em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, sustentador, o provedor, aquele que está nos guardando neste momento tão difíceis de nossas vidas. Que Deus possa vos abençoar, que Deus possa vos guardar a cada momento. Telefone, ligue para alguém, diga que o ama, que sente a falta dele, porque quem está do outro lado vai ficar muito feliz em receber uma ligação sua ou minha, em nome de Jesus. Que Deus a todos abençoe nesta rápida meditação na palavra de Deus. Que Deus então os guarde e lhes dê um dia e uma noite abençoado na presença dele, em nome de Jesus. Amém e amém.